Bonecas da Máfia, esse grupo de influenciadoras, mulheres jovens, bonitas, com muitos seguidores, mas que neste momento estão sendo investigadas por supostamente estarem ligadas ao mundo do narcotráfico. Michelle Arroyo, que é outra garota que está neste momento dentro dessa conversa das bonecas da máfia, ela fazia um checklist que revisamos mais cedo com você, onde dizia: para ser meu namorado tem que ter uma ordem de prisão, ou seja, tem que ser procurado pelas autoridades, tem que ter conta supa, ou seja, ser pai solteiro que paga pensão alimentícia, tem que ter difusão vermelha da Interpol. E as autoridades, imagino, estão investigando as contas de todas essas pessoas envolvidas. Bem, América Latina, e este é um tema em pauta. No Equador, as bonecas da máfia, esse grupo de influenciadoras, mulheres jovens, bonitas, com muitos seguidores, mas que neste momento estão sendo investigadas por supostamente estarem ligadas ao mundo do narcotráfico. César tem mais detalhes sobre toda essa notícia e os compartilha conosco. César, companheiro, é um prazer, estamos todos ouvindo. Sim, como vai, Andy? Bem, o tema das mulheres de narcotraficantes não é algo novo. Na verdade, nas novelas colombianas, principalmente, esse estereótipo já havia sido retratado em relação ao envolvimento de mulheres. O que há de novo aqui no Equador? Que essas garotas não são qualquer tipo de garotas, são influenciadoras, com uma grande quantidade de seguidores, com uma vida que projetam através de suas redes sociais como muito bem sucedida, e que ninguém suspeitava que estavam tão ligadas a chefes do narcotráfico, das características do conhecido como El Marino. Seu nome real é Stalin Oliveiro, que foi assassinado a tiros em uma quadra, em um dos condomínios mais luxuosos de San Borondón, que é uma cidade a 15 minutos de Guayaquil. Começamos por aí porque o escândalo estourou em torno de Micaela Morales, que vocês veem nas imagens. E Micaela ainda era uma menina que costumava usar o bode do seu próprio pai como um dos principais ícones que a trouxeram para o centro das atenções geral perante o público. Em seguida, ela estudou comunicação social e começou a participar de vários programas de televisão, chegando a trabalhar como repórter esportiva à beira do campo. Mas de repente, ocorre um salto incrível quando suas redes sociais começam a mostrar os luxos de sua vida e seu círculo de amigos. Claro, e também de seu círculo de amigos. É porque ele está inaugurando um novo spa, um luxuoso centro de bem-estar onde, bem, grande parte da aristocracia de Guayaquil costumava frequentar para se divertir. E ela então passeava junto, principalmente com essa garota ruiva, que é a Wendy Landa, em cruzeiros de luxo, foram para a Tailândia, foram para os Estados Unidos, passeavam juntas por Buenos Aires, foram para Dubai, que aliás era o domicílio onde morava o conhecido como El Marino, em Dubai. Partindo diretamente de Dubai, El Marino está se mudando agora apenas para se comprometer com Micaela, que, no mês de novembro do ano passado, mudou-se para uma mansão verdadeiramente gigantesca que está avaliada em um valor superior a 3 milhões de dólares. E essa mansão está localizada no condomínio La Península, muito perto de personalidades políticas muito importantes aqui no Equador, o que mostra que bem na frente das pessoas mais ricas do Equador estavam morando e convivendo tanto Micaela quanto o conhecido como El Marino. Esta casa, essa mansão, onde já haviam outros narcotraficantes que foram proprietários anteriormente, entre eles Eduardo Portocarrero, depois um amigo de Micaela, que foi assassinado em novembro do ano passado em um Porsche Cayenne, perto das imediações de Guayaquil.
E então chegamos a Wendy Landa, amiga e companheira de Micaela, que também está sob o olhar do escrutínio público. Ela havia transformado sua vida projetando o mesmo, uma vida luxuosa, com cirurgias corporais que mudaram sua realidade. Vamos ouvir uma publicação que Landa fez sobre isso. Você, minha linda e querida princesa, você é o mundo para mim. Você é meu cantor. O carro mais poderoso que já existiu, com tração 4x4 e 2 turbomotores. Esse sim é tudo. Você, minha linda e preciosa princesa, você é todo o meu mundo para mim. Você é meu cantor. O carro mais poderoso que já existiu, com tração 4x4 e 2 turbomotores. Esse sim é tudo. Você é a minha mais linda e querida princesa. Bem, estávamos assistindo a esses vídeos, o conteúdo de Wendy Landa, César. Outra que se junta a essa lista de mulheres que mostram esse estilo, né, de uma mulher bem-sucedida, bonita, ativa nas redes sociais. Mas hoje, o que nos faz falar delas não é a quantidade de seguidores ou de visualizações, e sim o que há por trás dessas contas. É isso mesmo. Wendy Landa era namorada e passeava pela bela Buenos Aires com Eduardo Freire, que é justamente outro dos garotos de boa família que estavam em Samborondón. E paradoxalmente ele também tinha sido ex-namorado de Micaela Morales, ou seja, eles compartilhavam os namorados, até que Micaela acabou se comprometendo publicamente com o Ali Azel Marino em foi uma celebração muito chamativa, onde colocaram luzes de neon. Ele pediu ela em casamento, ela mostrou o anel, que certamente deve ter custado milhares e milhares de dólares. Mas a esse grupo também se junta outra garota. E a característica delas, Andy, é que elas delimitam muito bem qual é o seu alvo, ou seja, qual é o tipo de homem que querem ter ou a que aspiram. Na verdade, no caso de Michele Arroio, que é outra garota que está neste momento dentro dessa conversa das bonecas da máfia, ela fazia um checklist que revisamos mais cedo com você, onde dizia: para ser meu namorado tem que ter uma ordem de prisão, ou seja, tem que ser procurado pelas autoridades, tem que ter conta supa, ou seja, ser pai solteiro que paga pensão alimentícia, tem que ter difusão vermelha da Interpol. Ou seja, elas gostam dos caras maus. Praticamente é isso que Michele estava dizendo, que também afirmava que, para ela, um homem tem que pagar absolutamente tudo. Vamos ouvir o que Michele dizia em um de seus TikToks. Estou aqui pensando e analisando calmamente uma coisa. E a verdade é que nunca, absolutamente nenhum homem que gostou de mim ou que me cortejou me fez pagar nem mesmo um simples sorvete. Aliás, eu nem saberia como reagir diante de um homem que, não sei, que me convidasse para comer ou para sair e me dissesse: é tanto da sua parte, ou vamos dividir para 2, ou 50-50, ou não sei, ou que depois me levasse para tomar um café e dissesse: o café custa tanto. Na verdade, eu não saberia como reagir e gostaria de praticar, caso algum dia isso aconteça comigo. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas só imaginem esse cenário. E acho que o mais sensato que eu faria, caso alguém queira... Quer dizer, se estivermos jantando e a pessoa disser algo como: você tem que pagar tanto, ou esta é a sua parte, ou dividimos, eu diria: sim, ok, quanto é a minha parte? Eu pagaria, ou seja, daria o dinheiro, obviamente, até mesmo com a minha parte da gorjeta. Estou me despedindo, nem vou deixar ele me levar para casa, não sei, isso me deixaria muito brava. Eu simplesmente me despeço, chamo um táxi ou saio de carro, o que for preciso, dependendo da situação, e nunca mais o vejo na minha vida. Bem, é bastante claro. Ela diz:
Qualquer um que sair comigo não acho que suportaria se me pedisse para pagar nem sequer um sorvete, César. Ou seja, sem dúvida, César, além do que hoje as faz serem objeto de investigação, elas sabem se movimentar nas redes sociais e conduzir um tema de debate que gera comentários a favor e contra com o que estão fazendo. Exatamente. É todo um modelo actancial em torno da narcocultura, onde cada uma delas mostra para muitas outras garotas equatorianas que é possível ser bem-sucedida, que é possível ter um corpo bonito, que você pode se submeter à quantidade de cirurgias plásticas que quiser. E isso está bem, enquanto estivermos, aí estamos vendo os requisitos dos quais falávamos, Andy. Não sei se você pode ler para ver o que dizia Michele Arroyo. Sim, nós temos aqui. O primeiro diz que um homem acesse. Claro, para poder ter acesso da fotografia, esse homem deve ter ou estar prestes a receber uma herança, ter mandado de prisão, ser procurado pela justiça, aparecer no SATJ e no SUPA. César, contextualize-nos a que se refere o SATJ e o SUPA. Que entidades ou organizações são essas? Sim, quando uma pessoa tem antecedentes criminais, ela entra no sistema SATJ e no SUPA, se tiver filhos e precisar pagar pensão alimentícia. Ok, SATJ e SUPA. E por fim, ter problemas legais. Ou seja, tudo o que está errado, ela quer um bad boy que, além disso, tenha dinheiro. Exatamente. E eu ouvi muitas garotas, te digo, no dia a dia dizendo, e eu também quero ter um cara mau, um cara mau que me sustente. E esse não é o problema. O problema é que os narcotraficantes aproveitam que existem garotas que se colocam à disposição, assim como essas meninas, para recrutá-las, atraí-las. E o grande problema não seria apenas que as usem como acompanhantes ou que se casem com elas por sua beleza, mas sim que muitas dessas garotas estão sendo usadas como lavanderia de dinheiro. Voltamos agora ao Marino. Mas afinal, quem é o Marino? O Marino é um indivíduo identificado como o principal líder do grupo dos lagartos. Vocês estão vendo ele. Esse homem, namorado de Micaela Morales, não é exatamente o estereótipo, pelo menos do homem atraente que conquistaria uma moça jovem, mas sim por seus atributos dentro dessa lista de requisitos que já mencionava. Uma delas era, Michele Arroyo. Esse indivíduo em questão era incrível, Andy, porque o próprio ministro do governo disse que ele era um alvo de alto valor e vivia escondido nas entranhas da riqueza guayaquilenha, em suas luxuosas mansões. Ele era um vizinho muito próximo de personalidades políticas muito destacadas. Além disso, havia conseguido diversos contratos milionários com o Estado equatoriano, possuía empresas de segurança privada, e o mesmo ocorria com Micaela. Micaela também havia aberto diversos negócios, era uma importante acionista de empresas e também tinha um spa extremamente luxuoso, que hoje em dia permanece aberto apenas para o envio de comentários nas redes sociais por parte de seus muitos clientes. Micaela, logo após fuzilarem seu noivo com 15 tiros no meio de um campo de futebol, fugiu do país, obviamente para proteger sua vida, pois seu meio-irmão também foi ameaçado. Ele foi quem alugou o campo de futebol. Andrés Vélez havia alugado o campo de futebol, onde, segundo algumas hipóteses, acabou adormecendo e não foi, pois do contrário também estaria entre os mortos. Depois vão procurá-lo em um negócio que serve para estilizar carros. Não se sabe se também é outra lavanderia,
Por isso é muito importante que a UAFE e o SRI investiguem tanto as contas. Isso que vocês estão vendo nas imagens é o spa da Micaela, é o centro de bem-estar, onde vocês podem entrar e visualizar, pois se projeta um lugar de meditação para poder fazer tudo o que tem a ver com limpezas faciais, receber uma massagem completa. É um centro de bem-estar, como ela mesma o classifica. De onde saiu o dinheiro para tudo isso? Para a vida luxuosa que muitas dessas garotas têm? De um dia para o outro poder dirigir um BMW de mais de 100 mil dólares, que era o que estava estacionado na mansão de 3 milhões de dólares da Micaela. Uau! Bem, há muitas situações complexas que precisam ser investigadas e, sem estereotipar todas as garotas que criam conteúdo, isso está acontecendo em um país, antes de tudo, com uma violência totalmente desenfreada, onde tudo pode estar conectado. E as autoridades, imagino, estão investigando as contas de todas essas pessoas envolvidas. Claro. César, agora eu me pergunto, meu amigo, qual o papel que elas, as bonecas da máfia, desempenham no mundo das drogas? Sabe-se, estima-se que elas desempenham um papel muito mais importante hoje em dia ou continuam sendo opções secundárias? Precisamente para isso, para ostentar luxos e excessos, mas não para serem líderes dentro de organizações de narcotráfico. Bem, não se trata apenas do papel que elas desempenham como esposas de traficantes de drogas. Repito, nem todos. Aquelas que estão no olho do furacão neste momento, no caso de Micaela, acho que as evidências saltam aos olhos. Outro papel que me parece ser o de fundo, Andy, é usar sua imagem de sucesso, seus rostos bonitos, seus olhares penetrantes, seus sorrisos desenhados para poder encobrir uma realidade que não é nova no Equador. As lavanderias ou centros de lavagem de dinheiro, que seriam as empresas que essas garotas criam para poder legalizar o dinheiro ilícito desses narcotraficantes. Em alguns casos, usam as garotas para isso, ou em casos como o do Marino, ele mesmo se colocou em empresas de segurança, teve contratos com GATs municipais, GATs provinciais, para oferecer serviços de vigilância, ou seja, é como o lobo cuidando das galinhas, tal qual o narcotraficante que finge estar protegendo aqueles que logo depois ele mesmo passa a ameaçar e a intimidar. Isso é o paradoxal em um sistema que hoje vem à tona, que às vezes, em um silêncio cúmplice de toda a sociedade, permaneceu calado e que hoje ganha relevância por causa desses rostos. Há muitos mais, há garotas que estão diretamente ligadas a chefes do tráfico que praticamente faziam um papel que vimos nas novelas colombianas. Acompanhá-los, ser suas esposas, criar seus filhos. Mas, neste caso, o papel avança um degrau a mais, chegando a ser cúmplices dessa situação, que é o que precisa ser determinado. Tudo isso está em suposições, é claro. Tudo isso precisa ser corroborado pelas instituições. Mas que aqui tem algo estranho, realmente tem algo estranho, Andy. Agora, César, me pergunto, companheiro, e esses são temas realmente muito delicados, e as perguntas que quero fazer são para nos ajudar a entender a circunstância e não para estigmatizar. Entendo, César, você também está cobrindo isso e enfatiza que não falamos de todas as pessoas que se dedicam a criar conteúdo, mas sim desse grupo específico de quem estamos falando. Então, a minha pergunta para você, César, qual análise profunda pode ser feita no Equador para que essas mulheres bonitas e jovens tenham que procurar seguir por esse caminho para pertencer a esse mundo?
Será que tem a ver com uma situação socioeconômica do país? Ou é mais uma questão cultural do país que hoje está levando as jovens a seguir esse caminho? O que você acha? O que se diz? Existe de tudo um pouco, Andy. E o caso de Micaela demonstra claramente que não é necessariamente por necessidade. Essa é a situação que leva uma pessoa a se aproximar de gente ligada ao narcotráfico. Micaela tinha uma vida resolvida, tinha um pai respeitado aqui no Equador, muito querido e admirado por toda a sua trajetória futebolística. Além disso, como político também, não era um homem que lhe faltava dinheiro. E, no entanto, essa relação desses jovens que fazem o papel de ricos, sabe-se que muito em Samborondón há um grupo de jovens, sobretudo, que o que fazem é emprestar dinheiro. Isso aqui no Equador se chama chulco. A palavra verdadeira para definir esse crime grave é usura. É um crime emprestar dinheiro com juros abusivos. Eu te empresto $1.000 e você vai me pagar um juro de 10% desses $1.000 mensalmente até que me pague o capital. Sabe-se que Andrés Vélez e muitos desses jovens, outro que acabou sendo assassinado, que também fazia parte desse círculo, em um Porsche Cayenne perto de Samborondón, estavam se envolvendo com os narcotraficantes que começaram a conviver com suas vidas de luxo. E isso é interessante porque outra metodologia de lavar dinheiro é: eu te empresto um capital como narcotraficante e você começa a emprestar para seus amigos ricos que precisam de dinheiro para, não sei, abrir uma empresa, montar um negócio, e depois você me paga o capital e fica com os juros. Isso é um crime, chama-se usura, e é preciso dizer isso com todas as palavras. Agora, isso também tem se expandido para diferentes estratos sociais. Também haverá a garota para te dar um exemplo, a rainha de Puerto López, onde ontem apareceram 5 cabeças penduradas. Ela está desaparecida há mais de 2 meses e foi vista junto a um dos chefes que estava operando em Puerto López. Essa é uma garota humilde, uma garota do interior, que também, ao ver essas outras garotas projetadas em uma imagem de luxo, de viagens pelo mundo, de sucesso, de roupas luxuosas, de grandes marcas que as patrocinam, também quer o mesmo, quer acessar o caminho fácil. E essa é a mensagem que está afetando essa narcocultura que está nas redes sociais, que está em cada um dos lares dos nossos filhos, onde eles olham e dizem: uau, algum dia eu gostaria de ser essa garota. E acabam ou deixando de estudar, ou deixando de planejar uma vida independente e pensam que isso é fácil. É nisso que devemos colocar ênfase. Por trás disso, há assassinatos, há massacres, há dor, há pessoas que se contaminam com as drogas e, lamentavelmente, a alma dessas garotas acaba se entregando ao serviço do dinheiro, desse sistema corrupto. Obrigado, César, colega, por tornar essa situação tão clara para nós. É um tema que está sendo discutido hoje em dia. Esta é uma questão que atrai a atenção do Equador e da América Latina. Isso convida naturalmente cada país a revisar e verificar se esse padrão se repete em outros países da região. Vamos fazer uma pequena pausa, César. Entrarei em contato assim que voltar.